Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar assim numa fase bem intensa das viagens do apóstolo Paulo, né? Aquela parte em Atos 17 e 18. Isso, passando por cidades super importantes. Tessalônica, Bereia, a famosa Atenas e depois Corinto. Um roteiro em tanto. Pois é. E para guiar a gente, temos aqui anotações de algumas bíblias de estudo bem conceituadas, tipo a Holman, a Nova Almeida Atualizada, e também um comentário bíblico específico sobre Atos. Fontes boas para a gente tentar entender melhor o que rolou ali. Exatamente. A ideia é essa, olhar os desafios, sabe, as estratégias do Paulo para levar a mensagem dele para culturas tão diferentes e, claro, como o pessoal reagiu. Às vezes bem, às vezes nem tanto. Com certeza. Hostilidade era comum, né? Mas também tinha aceitação. É uma dinâmica fascinante. Então, vamos lá, começar a desembrulhar essa história. O ponto de partida é Tessalônica. Paulo e Silas chegam e... o que eles fazem primeiro? Bom, como era o costume dele, né, Paulo vai direto para a sinagoga. Por 3 sábados seguidos, ele tá lá discutindo as escrituras. Discutindo o que exatamente? Qual era o ponto central? O argumento principal era, olha, as escrituras que a gente tem, elas já mostravam que o Messias precisava sofrer e depois ressuscitar dos mortos. E aí a conclusão dele, esse Messias é Jesus. E como isso foi recebido lá? No começo, até que bem. Alguns judeus acreditaram, mas o interessante é que um grupo grande de gregos que eram simpatizantes do judaísmo, os chamados tementes a Deus, e também muitas mulheres influentes da cidade, essa turma abraçou a mensagem. Parece um bom começo mesmo. Mas esse sucesso costuma trazer problema, né? Exatamente. É batata. Esse sucesso todo gerou o quê? Inveja em outros líderes judaicos. E a reação deles, assim, não foi um debate teológico, não. Não, o que eles fizeram. Partiram para ação direta mesmo. Reuniram uma turba, uma das fontes descreve esse pessoal de um jeito bem cru. Homens perversos dentre os vadios. Usaram essa gente para criar confusão, tumulto na cidade. Que coisa, hein? Usar desordeiros para tentar calar o outro. E eles foram atrás do Paulo e do Silas. Foram, mas não acharam eles. Aí, a multidão fez o quê? Atacou a casa de um cara chamado Jason, que estava hospedando Paulo e Silas. Nossa. E o Jason... O Jasão e outros cristãos foram arrastados para frente das autoridades e a acusação era pesada. Primeiro aquela geral, né? Esses caras que estão botando o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui. E tinha mais. Tinha a acusação mais perigosa politicamente, que eles estavam agindo contra os decretos de César, falando que existia um outro rei, um tal de Jesus. Isso era sério no Império Romano. Com certeza. Traição, praticamente. Pois é. E tem uma ironia aí que as fontes até destacam. Quem está causando a desordem é a própria turma que acusa Paulo de ser um agitador. É verdade. E as autoridades como reagiram? Ficaram perturbadas, claro. Principalmente com essa história de outro rei. Aí exigiram uma fiança do Jason e dos outros. Uma garantia financeira, né? E depois soltaram eles. Uma fiança? Sim. E uma nota interessante que a gente achou sugere que essa fiança talvez tivesse uma condição implícita, que o Paulo sumisse da cidade para evitar mais confusão. Ah, faz sentido. Pode ser até que seja isso que Paulo se revele depois, quando ele escreve dizendo que Satanás impediu ele de voltar a Tessalônica. Talvez fosse essa barreira legal, sabe? Entendi. Uma situação bem intensa. E aí eles tiveram que sair de lá, né? Foram para onde? Sim, saíram de fininho à noite, os irmãos da comunidade ajudaram e enviaram eles para Bereia. Fica a uns 80 quilômetros dali, mais ou menos. Chegando em Bereia. Imagino que o primeiro lugar foi... A sinagoga, de novo, é o padrão dele. E é legal que as fontes confirmam, com base em arqueologia, inscrições e tal, que realmente existia uma comunidade judaica em Bereia naquela época. E lá em Bereia, a recepção foi igual à de Tessalônica? Não, foi o oposto. Na verdade, o texto de Atos chega a dizer que os bereanos eram mais nobres no grego eujonês do que o pessoal de Tessalônica. Mas nobres? Como assim? Essa nobreza não era só de sangue azul, digamos, era de caráter.
E se mostrou de duas formas principais. Primeiro, eles receberam a mensagem com toda a avidez, ou seja, de mente aberta, querendo ouvir. Ok, mente aberta. Mas e aqui está o ponto-chave. Eles não aceitaram tudo de cara sem questionar. Eles faziam o quê? Examinavam as escrituras Olha só. diariamente para conferir se aquilo que o Paulo estava falando batia mesmo com o que eles entendiam como a palavra de Deus. Olha só. Mente aberta, mas com investigação séria. Que legal isso. Muito. E essa atitude deu resultado. Muitos creram, judeus, mulheres gregas importantes, muitos homens gregos também. É um contraste bem forte com Tessalônica. Com certeza. É um modelo interessante, né? Ouvir com atenção, mas checar a fonte. Exato. Uma das fontes até comenta que essa atenção, essa vontade de aprender dos bereanos pode ter até inspirado Paulo a pregar melhor ainda. O público ajuda o pregador, né? Faz todo sentido. Mas essa paz em Bereia durou muito? Ah, infelizmente não. Notícia corre, né? O pessoal lá de Tessalônica ficou sabendo que Paulo estava pregando em Bereia e, adivinha, Foram para lá também. foram para lá. Para quê? Para agitar, perturbar o povo, repetir o que fizeram em Tessalônica. Não acredito. Que perseguição. Pois é. Aí os irmãos de Bereia tiveram que agir rápido. Levaram Paulo depressa para a costa, talvez para pegar um navio, talvez para seguir por terra. Silas e Timóteo, porém, ficaram em Bereia mais um tempo. Entendi. E para onde o Paulo foi dessa vez? Para Atenas, sozinho inicialmente. E tem uma sequência interessante que a gente consegue montar juntando Atos com a primeira carta aos Tessalonicenses. Como assim? Parece que foi assim, Paulo chega a Atenas sozinho, pede para Silas e Timóteo encontrarem ele lá, o mais rápido possível. Eles vão, chegam em Atenas. Mas aí Paulo fica preocupado com as igrejas que tinham ficado para trás na Macedônia, sabe? Aham. E ele envia Timóteo de volta para Tessalônica para ver como eles estão. E o Silas provavelmente para outra cidade ali perto, talvez Filipos ou a própria Bereia. Ou seja, ele acaba ficando sozinho em Atenas de novo por um período. Exatamente. Mesmo viajando, enfrentando oposição, a cabeça dele tá lá, preocupada com as novas comunidades. Impressionante o cuidado dele. E então, Atenas, o grande centro cultural, filosófico. Como foi a experiência dele lá? Marcante, mas de um jeito diferente. O texto diz que, enquanto ele esperava Silas e Timóteo, o espírito dele se revoltava dentro dele. Por quê? Porque ele via a cidade tão entregue à idolatria. Atenas era tão idolatra assim? Era o epicentro. Templos magníficos por todo lado, como o Partenon lá na Acrópole. Estátuas de deuses e deusas. Uma fonte que a gente consultou menciona até um provérbio da época. Em Atenas, é mais fácil achar um deus do que um homem. Outro historiador antigo falava em 300 mil ídolos na cidade. Caramba, 3.000 ídolos. Imagina o choque para o Paulo. Total. E ele não ficou quieto, né? Começou a agir. Discutia na sinagoga com judeus e gregos simpatizantes, mas também foi para a praça pública, para a Ágora. A Ágora, o centro de tudo, né? Exato. O coração da vida cívica, comercial. Ali ele debatia com quem aparecesse. E foi lá que ele trombou com os filósofos, principalmente de duas escolas, os epicúreos e os estoicos. E como foi esse encontro de ideias? A reação inicial deles não foi muito boa, não. Alguns chamaram ele, de forma meio depreciativa, de tagarela. A palavra grega é espermologos, que literalmente é tipo apanhador de sementes. Alguém que pega fragmentos de ideias aqui e ali, sem profundidade. Tagarela, que recepção, hein? Pois é. Outros acharam que ele estava pregando deuses estranhos, porque ele falava de Jesus e principalmente da ressurreição. A ressurreição sempre pega, né? Mas essa conversa levou ele a um lugar mais formal, não foi? O Areópago? Isso. A curiosidade dos atenienses, ou talvez a vontade de avaliar essa doutrina nova, fez com que eles o levassem ao Areópago. Que era exatamente o quê? Uma colina? Um tribunal? Eram as duas coisas, na verdade. Uma colina rochosa perto da Acrópole,
mas também o nome de um conselho muito antigo e respeitado. Naquela época, ele julgava mais questões de religião, moralidade e ensino. O encontro pode ter sido lá na colina mesmo, ou, como algumas fontes acham mais provável para aquele período, num pórtico coberto lá na Ágora, onde o conselho costumava se reunir. E como Paulo se dirige a essa audiência? Um pessoal super culto, filósofos. O discurso dele ali é considerado um clássico de adaptação cultural. Ele começa de um jeito muito estratégico. Primeiro, ele elogia a religiosidade deles, diz que percebeu como eles eram religiosos. Começa elogiando. Sim. E aí ele menciona um altar específico que ele viu na cidade, com uma inscrição, ao Deus desconhecido. E olha que interessante, escritores antigos como Pausanias confirmam que existiam mesmo esses altares em Atenas. Que gancho esperto. Muito. Ele usa isso e diz: pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente esse que eu estou anunciando para vocês. Brilhante. E a partir daí? Aí ele apresenta o Deus bíblico, mas de um jeito que fizesse sentido para aquela mentalidade grega. Ele é o criador de tudo, Senhor do céu e da terra. Ele não mora em templos feitos por mãos humanas. Imagina ele talvez gesticulando para a Acrópole ali em cima. Deve ter sido impactante. Com certeza. Esse Deus não precisa ser servido por nós, porque é Ele quem dá a vida, o fôlego, tudo. Ele fez toda a humanidade a partir de um só, Adão. Estabeleceu os tempos e os limites das nações. Essa ideia da unidade da humanidade podia até ressoar bem com os estoicos, que valorizavam uma certa fraternidade universal. Ele está construindo pontes, né? Totalmente. E qual o propósito disso tudo, segundo Paulo? É que os seres humanos buscassem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Embora ele diz, Deus não esteja longe de cada um de nós. Tateando. Gosto dessa imagem. E aqui vem outra parte genial. Ele cita poetas gregos que a audiência dele conhecia, tipo Epimênides de Creta, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E o estoico Arato, porque dele também somos geração. Ele mostra que conhece a cultura deles. Usando a própria cultura deles para falar de Deus. E aí ele volta para a crítica aos ídolos que o incomodaram tanto. Exatamente. O argumento é, se nós somos geração de Deus, como é que a gente pode pensar que a divindade é parecida com uma estátua de ouro, prata, pedra, feita pela arte humana? Não faz sentido. Lógico. E qual o ponto final do discurso? O clímax é um chamado à mudança. Deus, que antes não levou em conta esses tempos da ignorância, agora ordena. Todo mundo, em todo lugar, precisa se arrepender, mudar de mente e de direção. E por quê? Porque Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça. E ele vai fazer isso por meio de um homem que ele designou. E a prova, a garantia disso tudo, é que Deus ressuscitou esse homem dentre os mortos. A ressurreição de novo. Imagina a reação a essa parte. Foi aí que o auditório se dividiu de vez. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, bom, para a filosofia grega da época, isso era complicado. Eles até valorizavam a imortalidade da alma, mas a ideia de um corpo ressuscitado, muitos achavam isso absurdo, até nojento. E aí? Aí alguns zombaram abertamente, riram mesmo. Outros foram mais, digamos, diplomáticos, ou talvez só indecisos. Tá bom, sobre isso aí a gente te ouve outra vez. Nenhuma conversão, então. Foi um fracasso. Não foi um fracasso total. Teve gente que aderiu sim. O texto menciona especificamente Dionísio, que era membro do próprio Areópago, uma figura importante, e uma mulher chamada Dâmaris, e mais alguns outros. Ah, então houve fruto. Houve. Mas, ainda assim, a experiência geral em Atenas parece ter sido meio amarga para Paulo. Uma das fontes sugere que essa zombaria, essa indiferença intelectual, deixou ele bem triste. Entendo. Tanto que quando ele chega na próxima cidade, Corinto, ele mesmo escreve depois dizendo que chegou lá em fraqueza, em temor e em grande tremor. Talvez a recepção fria de Atenas tenha reforçado nele a decisão de focar na mensagem central, no Cristo crucificado, que é loucura para o mundo, sem tentar tanto agradar a sabedoria humana. Faz sentido.
E é curioso que não tem registro de milagres em Atenas, nem da fundação de uma igreja ali, naquele momento, né? Intelectual e cética. Ele chega a Corinto, que era uma cidade com uma vibe bem diferente, certo? Completamente diferente. Corinto era um porto agitado, um centro comercial enorme, super cosmopolita. Mas também tinha uma fama péssima em todo o Império Romano por causa da imoralidade sexual, dos excessos. Era um lugar intenso. E o que acontece quando ele chega lá? Logo de cara, ele encontra um casal de judeus, Áquila e Priscila. Eles tinham acabado de chegar da Itália, tinham sido expulsos de Roma por um decreto do imperador Cláudio contra os judeus. Aliás, esse decreto ajuda a gente a datar esse período, por volta de 49 d.C. E qual a conexão dele com esse casal? A profissão. Eles também eram fabricantes de tendas, igual ao Paulo. Então ele ficou morando e trabalhando com eles. Dividiam o trabalho e o teto. Interessante ele trabalhar manualmente, né? Sendo um apóstolo, um teólogo. Era uma prática comum para ele e tinha uma base na tradição judaica também. Muitos rabinos tinham uma profissão para não depender financeiramente de quem ensinavam. Paulo fazia questão disso, para mostrar que o interesse dele não era dinheiro. Entendi. Então, durante a semana, trabalho. E nos sábados? Sábado era dia de ir à sinagoga. Lá, ele tentava persuadir tanto judeus quanto gregos. E aí o ministério dele em Corinto engrena? Ou demora um pouco? Ganha um impulso forte quando Silas e Timóteo finalmente chegam da Macedônia. Eles se juntam a Paulo em Corinto. Ah, a equipe reunida. Exato. E eles trazem notícias boas. Dizem que os cristãos lá em Tessalônica estavam firmes na fé, mesmo com toda a perseguição. Isso anima muito Paulo. Imagino. Com os amigos por perto e essas boas notícias, o texto diz que ele passou a se dedicar inteiramente à palavra. Ou uma tradução alternativa diz que ele foi impulsionado pela palavra. Ele intensifica a pregação, testificando com mais força ainda que Jesus era o Cristo. E como os judeus da sinagoga reagem a essa intensificação? Como em outros lugares, a pregação mais direta gera oposição mais forte. Eles começam a resistir, a blasfemar. E o que Paulo faz? Ele faz um gesto simbólico, bem forte, sacode a poeira das roupas dele, como quem diz, a responsabilidade não é mais minha, e declara: o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo. De agora em diante, eu vou para os gentios. Uau, uma ruptura clara. Sim. Ele sai da sinagoga. Mas olha que estratégico. Ele não vai para muito longe. Ele começa a se reunir na casa de um homem chamado Tício Justo, que era um gentil temente a Deus e, pasmem, morava ao lado da sinagoga. Ao lado? Que provocação sutil, talvez. Pois é. E essa mudança para o lado gentil, literalmente, dá resultado. Crispo, que era nada menos que o chefe da sinagoga, acredita no Senhor, ele e toda a família dele. O chefe da sinagoga. Exatamente. E muitos outros coríntios também começam a ouvir a mensagem, a crer e a ser batizados. A igreja em Corinto começa a crescer de verdade. Que virada! Mas mesmo com esse sucesso, parece que Paulo ainda tinha alguma insegurança, né? Sim, parece que sim. Talvez pela oposição constante, pela atmosfera moralmente pesada de Corinto, ele devia sentir medo, talvez desânimo. É nesse contexto que ele recebe uma visão. O próprio Senhor aparece para ele à noite. Uma visão. O que o Senhor disse? Uma mensagem bem direta de encorajamento. Não tenha medo, continue falando, não se cale. Porque eu estou com você. Ninguém vai te atacar para te fazer mal, pois eu tenho muita gente nesta cidade. Que palavras fortes para ele naquele momento. Com certeza. Essa garantia divina deu a ele a força que ele precisava para continuar. E ele ficou em Corinto um bom tempo, 1 ano e meio. Foi um dos ministérios mais longos dele numa cidade só. E foi fundamental para estabelecer a igreja ali, apesar de Corinto ser Corinto. E foi durante esse ano e meio que aconteceu o episódio com o galho, que você mencionou antes por causa da datação. Exatamente. Os judeus que se opunham a Paulo se organizaram e o levaram perante o tribunal de Galho. Galho era o procônsul, o governador romano da província da Acaia,
que incluía Corinto. E como a gente sabe, por causa das inscrições de Delfos, que Galho governou ali por volta de 51, 52 depois de Cristo, isso nos dá um ponto fixo bem importante na cronologia da vida de Paulo. E qual era a acusação dessa vez? Que Paulo estava persuadindo as pessoas a adorar a Deus de um jeito que era contrário à lei, provavelmente a lei judaica, né? Eles queriam que Roma interviesse. E Galho, o romano, como agiu? Agiu como um típico administrador romano pragmático. Ele viu que aquilo era uma briga interna judaica dos judeus, uma coisa que não ameaçava a ordem romana nem os interesses do império. Então ele não quis se meter. Exatamente. Ele se recusou a julgar o caso, disse que era uma questão de palavras, nomes e da vossa lei, a lei judaica, e basicamente expulsou todo mundo do tribunal. Mandou eles resolverem isso entre eles. E acabou aí? Não. Logo depois que Galho dispensa eles, a multidão, provavelmente gregos que não gostavam dos judeus, agarra Sóstenes, que era o novo chefe da sinagoga, talvez o substituto do Crispo, que tinha se convertido, e começam a espancar o cara ali mesmo, na frente do tribunal. E o Galho? Galho não fez nada, não se importou. Não é problema meu. Que cena caótica. Depois disso tudo, Paulo finalmente decide que é hora de ir embora de Corinto. Ele ainda fica mais um tempo lá, depois desse incidente. Mas aí, sim, ele se despede dos irmãos e decide navegar de volta para a Síria, para Antioquia. Priscila e Áquila vão com ele. E tem aquele detalhe do voto, né? Ah, sim. Antes de embarcar, em Cencreia, que era o porto oriental de Corinto, Paulo raspa a cabeça. O texto diz que foi por causa de um voto que ele tinha feito. Não sabemos os detalhes desse voto, mas era uma prática judaica. Entendi. E a viagem de volta? Eles fazem uma parada breve em Éfeso. Lá, Paulo, como sempre, vai à sinagoga, discute com judeus. O pessoal de lá até pede para ele ficar mais tempo, mas ele diz que não pode, talvez por causa do voto ou de outros planos. Mas ele promete voltar, se Deus quiser. E ele deixa Priscila e Áquila lá. Exatamente, ele deixa o casal em Éfeso e eles vão se tornar peças super importantes para a igreja que vai crescer ali depois. E daí ele segue viagem. Sim, pega outro navio, desembarca em Cesareia Marítima, na costa da Judéia. De lá, o texto diz que ele sobe, o que geralmente significa ir a Jerusalém para saudar a igreja-mãe, e depois desce para Antioquia da Síria, que era a base dele, de onde ele tinha partido para essa viagem. E com isso, fim da segunda viagem missionária. Exato. Uma jornada longa, cheia de desafios e resultados impressionantes. Uau! Recapitulando tudo isso, que jornada intensa, né? A gente vê um padrão claro. Paulo começa na sinagoga, usa as escrituras, mas aí vem a oposição da liderança judaica e ele acaba se voltando mais para os gentios. É um padrão recorrente, mas as reações em cada lugar são muito diferentes, é incrível. Muito. A gente viu a nobreza estudiosa de Bereia, que queria checar tudo, a curiosidade intelectual misturada com zombaria lá em Atenas, a oposição violenta em Tessalônica. E Corinto. A resistência inicial, mas depois conversões significativas, incluindo o chefe da sinagoga e o estabelecimento de uma igreja forte numa cidade com fama tão ruim. É muita variedade. E o que mais te chama a atenção nessa trajetória toda? Para mim, é fascinante ver a adaptabilidade do Paulo. Ele não tem uma fórmula única. Com os judeus, ele vai fundo nas escrituras. Com os filósofos gregos em Atenas, ele usa filosofia, poesia, observação cultural para criar conexão. Verdade, ele se adapta à audiência. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a humanidade dele. Ele não é um super-herói de aço. Ele enfrenta perseguição, fica desanimado, precisou daquela visão em Corinto para se reerguer, né? Mas ele persiste, movido pela convicção dele. E não podemos esquecer dos companheiros dele, né? De jeito nenhum. O papel de Silas, Timóteo, Áquila, Priscila é vital. Eles apoiam, ficam para trás para consolidar o trabalho, viajam junto, trabalham com ele. É um esforço de equipe. E a história dos bereanos, para mim, fica como um lembrete importante daquela tensão saudável. Receber uma mensagem nova, com abertura, mas ao mesmo tempo a necessidade de verificar, de checar nas fontes, na autoridade reconhecida. Perfeito. Mente aberta, mas não ingênua. Então, pensando em tudo isso, o que a gente pode tirar dessa análise?
Para mim fica claro o dinamismo, a complexidade que foi a expansão do cristianismo lá no começo, navegando num mundo super diverso culturalmente e muitas vezes hostil. Sem dúvida. Mostra que não foi um processo simples nem linear. Foi cheio de conflitos, adaptações, sucessos e dificuldades bem humanas. E talvez uma última reflexão para quem está ouvindo a gente pensar depois. Manda. Considerando toda essa variedade de respostas que Paulo encontrou, aceitação total, estudo sério, curiosidade cética, zombaria, oposição violenta, conversão profunda. Uma gama enorme. Pois é. Será que hoje a forma como qualquer mensagem importante, seja religiosa, filosófica, científica, social, é recebida e compreendida, ainda não é profundamente moldada pela natureza da audiência, pelo contexto cultural em que a gente vive? Boa pergunta. Que paralelos a gente pode traçar entre os desafios e os sucessos do Paulo em comunicar a mensagem dele naquela época e os desafios que a gente enfrenta hoje para comunicar ideias importantes num mundo tão inundado de informação, de opiniões diversas, de polarização às vezes? É uma excelente questão para a gente ficar pensando como a cultura, o contexto, as tribos às quais pertencemos, moldam a nossa recepção a novas ideias. E como quem comunica pode navegar nisso. Fica aí para refletir mesmo.